Olá, Michele, tudo bom? Michele Abovski. Daqui a pouco eu te chamo pra gente começar a live, essas pessoas entrarem, né? Ana. E aí, como é que foi o seu dia hoje? Foi tranquilo? Tá me escutando bem? O áudio tá bem? O vídeo tá bom? Eu frisei bastante o horário porque as pessoas estavam acostumadas com o horário de 21 horas, né? Aí como esse seu é às 18, então eu frisei bem pra... Tomara que não confundam. Esperar, esperar. O primeiro a entrar aí vai ganhar um carro zero. Michelle, você fez o método Crash. Eu não consigo olhar teu WhatsApp porque eu estou no celular aqui que tá o Instagram. Aí se eu sair daqui, eu não consigo ir lá no WhatsApp não. Não sei que eu diminui aqui. Deixa eu ver só uma coisa, pera aí. Cadê o pessoal, hein? Vamos lá, gente, entrando. Acho que é o horário, né, Michelle? Que deve estar muito congestionada de, sei lá. Eu não te chamei ainda, eu só tô vendo que você está digitando. Então, assim, eu vou te chamar daqui a pouco, eu não te chamei ainda porque, como não entrou ninguém, vai entrar agora? Então vamos lá. Oi, agora sim. Oi, Tá me tudo bem? ouvindo? Tá me Tô te ouvindo, ouvindo? tô te ouvindo sim, tu tá tão baixinho aí. Ah, deixa eu vir aqui. Deixa eu erguer Eu um tô pouquinho. procurando aí, agora te Melhorou encontrei. agora? Nossa, e aí, tudo certo? Bom, tudo ótimo, tudo certinho. Maravilha. Como é que foi seu dia hoje? Estudando muito? Estudando bastante. Eu tô estudando bastante, aproveitando bastante essa quarentena aí pra colocar vários projetos que eu tinha em dia antes. Eu tô atendendo muito agora, na verdade. Tô Tá, atendendo até mais do que quando sério? Que bacana. Você já, bastante. você já, eu não atendo online, eu só atendo presencial, né? Aham, Aí eu tô parado, né? Parado não, na verdade eu tô aproveitando para estudar, enfim, vai ver algumas coisas que... É tanto livro que a gente tem, né? Tanto que a gente fica comprando, comprando, comprando e a gente fica deixando para daqui a pouco, não tem tempo. E agora nesse processo de quarentena a gente precisa usar esse tempo para nosso favor, né? A gente nossa, eu comprei estudar. muitos cursos nesses dias também. Me empolguei. Foi. É, rapaz. Agora, o engraçado é, que é o seguinte, eu tinha dois computadores aqui em casa, e aí um quebrou. Então tá, um computador para minha esposa, para minha filha e para mim. É uma loucura. Então eu tenho que ter um horário para poder usar o computador, depois minha esposa e depois minha filha. Entendi. Vamos dar Então boa a gente noite pro fica. pessoal aqui que tá entrando já. Boa Boa noite, noite, Edinaldo. pessoal. Boa noite, Marina. Marina é minha esposa. Boa noite, Oi, Regina. Elaine, tudo bem? Que prazer tê-la aqui. Elaine, tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda. Ah, Michelle, vamos lá. Tem quantas pessoas aqui? Tem quatro pessoas. Já estamos no horário, né, Michelle? Muito bom. Já estamos no horário aí.
Vou pedir Então, pro Michele, pessoal aí ir apertando o coraçãozinho, por gentileza, que aí o Instagram vai publicando a nossa live isso, aqui para as pessoas ir entrando também. exatamente. Saudações Vamos lá, botando um Santa coraçãozinho aí. Catarina, muito bem. Isso, né? Isso, Michele, obrigada, que aí o pessoal vai entrando. isso. Então você atende online, né? Eu atendo online também, eu utilizo de algumas outras técnicas, não faço o nosso processo normal de hipnoterapia com regressão, não, mas eu trabalho com conversacional e com mudança de padrão comportamental. Então dá para fazer tranquilo. Como eu trabalho também com mentoria, então fica bem tranquilo para Ah, que trabalhar, né? maravilha, então. Maravilha, né? Então eu estou Exatamente. esperando. Salve, Ah, Raimundo. obrigada, Regina. Ah, Regina, a Michele Abovski é hipnoterapeuta, é terapeuta, é consteladora familiar. Essa mulher tem tanta coisa que eu vou deixar aqui com que ela mesmo fale as credenciais dela, tá bem? Michele Abovski é um nome bem Isso, diferente, bem diferenciado, mas é que depois que a gente aprende, a gente nunca mais esquece, né? É com você, se exato. apresenta aí, querida, pessoal. Tá todo mundo me vendo aqui que eu mexi no negócio e ficou Tá, só eu tô o. aqui vendo. Tá tranquilo agora, tá bom. Tá tranquilo? Ah, que Tá bom. tranquilo. Então, eu sou Michelle Bosque, sou aqui de Santa Catarina, sou mãe da Miri e da Amy. E então, elas, como os filhos acabam sendo sempre a nossa razão de viver e de existir, né? Um dos motivos também de eu procurar hipnoterapia foi de buscar uma melhor educação. E aí, de certo modo, entrei em desespero, né? Pensei, nossa. Travando, né? A live dela. A internet dela. Fala, Lucas. Lucas, meu querido. Vamos depois fazer uma live juntos, hein, querido? Voltou? Agora voltou, vamos lá. Então, se eu tivesse tido tantas informações antes, tudo que eu aprendi, com certeza eu não teria errado tanto, ou pelo menos teria errado menos na educação das minhas filhas, né? Mas enfim, o bom disso é que sempre tem outro lado e a gente consegue ir revertendo de certa forma essa situação para que no futuro elas vão se tornando sempre um pouco mais autoconfiantes e principalmente para que elas agreguem também essa questão do olhar próprio, desse autocuidado, do autoconhecimento com elas mesmas. Maravilha. A gente compreende que a criança, eu entendo, na verdade, eu sempre olho a criança como o nosso subconsciente, não é? Ela sempre está naquele processo ali de transe, sempre está em hipnose, né? Naquele mundo lúdico dela. E tão bom seria se nós adultos não perdêssemos esse lado, né? Esse lado precioso, né? Esse lado da imaginação, da criatividade, né? Porque a gente fica tão voltado a focar nas responsabilidades, nos problemas, que a gente vai, aos poucos vai deixando essa parte do lado. E hoje eu estava brincando com minha filha aqui, e eu fico observando ela assim, como é maravilhoso, ela fica brincando com intensidade. Tudo é muito intenso, né, Michele? É uma brincadeirinha boba que a gente olha assim, mas é uma intensidade, sabe? E ela brinca também de muita imaginação. Pai, vamos brincar que você chega na minha casa, aí eu vou te mostrar meu quarto, vou te mostrar teu quarto, aí eu vou, entro na brincadeira dela. É maravilhoso, cara. Então, assim, é o subconsciente, né? O nosso subconsciente é a criança. Eu sempre olho por esse lado. Isso é uma das razões de eu gostar tanto de trabalhar com crianças. Eu realmente ainda tenho muito esse lado lúdico. Eu gosto muito de ficar imaginando as coisas. Eu brinco que eu vivo realmente no mundo da imaginação. Então, para mim, fica muito mais fácil. Eu tenho essa facilidade de trazer as crianças para os meus atendimentos e buscar esse resultado primeiro porque elas se sentem confiantes comigo. Para quem trabalha com hipnoterapia infantil, o primeiro recurso de todos é fazer com que a criança se sinta segura com você. Então, a partir do momento que eu recebo a criança, eu já recebo olhando nos olhos dela, estando disposta a ela, e eu deixo claro. Por exemplo, quando chega aos pais com as crianças, eu sempre olho primeiro para a criança e primeiro cumprimento a criança. Nesse momento, ela já vê que é diferente de tudo que ela passou. Depois Sim, disso, sim. geralmente as crianças já vêm para o consultório com muito medo, porque quando os pais trazem uma criança para você, eles estão depositando a vida deles, de certa forma, nas minhas mãos. É uma responsabilidade, de certa forma, muito grande,
Porém, quando eu acabo utilizando isso a meu favor, fica muito mais tranquilo de fazer os atendimentos. E aí a criança ela já se sente muito confortável comigo e geralmente as crianças, quando vêm para hipnoterapia, elas também já passaram por psicólogo, por psiquiatra. E quando elas chegam, elas já vêm também cansadas. Nossa, mais um tratamento, vou ter que ficar conversando. E aí eu geralmente me apresento para essas crianças como treinadora de mentes. E Muito bom. aí, nesse momento, eu Nossa, já consegui fazer com que a criança fale, nossa, eu não vou ter que ficar conversando. E aí eu já começo a brincar. Aí eu faço algumas brincadeiras para que a criança entenda que ela tem o poder da mente dela e que a partir disso ela pode também fazer o que ela quiser a partir do momento que ela desenvolver esse próprio controle emocional. Meu primeiro passo é ensinar a criança a fazer isso. que maravilha. Ô, Michele, ó, tem muitos pais que chegam no consultório, né? Chega assim, fala assim, ó, tá aqui meu filho, me entrega a ele outro, né? Digamos assim, né? Dá um jeito aí, né? E na verdade, a gente sabe muito bem que o problema maior são os pais. Como é que você Exatamente. lidar com isso? Olha só, deixa eu só dar um oi aqui para Raquel, para o Olá, Vargas, Raquel, para tudo o bem? Lucas, O para a Regina, já Lucas é o por aí. falei, É, para a Elaine, olha só, galerinha que sempre participa dos cursos comigo. Gente, JP saudade de Drone, vocês! bacana, pessoal. Que bom Bem você ter legal. vocês por aqui Vários conosco. colegas aqui. Que bacana. Então, na verdade, o que mais acontece? É muito comum os pais chegarem no consultório querendo, principalmente, na maioria dos casos, os pais, quando procuram e trazem os filhos, já falando da questão ali de educação ou relação a estudos, trazendo o filho para tratar geralmente um problema que sempre é deles, ou de autoconfiança, ou de relacionamento afetivo, ou, ou relacionamento em geral, ou financeiro. Então, é muito comum os pais virem com trazer consultório o que realmente é um problema deles. E o que eu sempre falo inicialmente, se você realmente quer ajudar o seu filho, você quer desenvolver o seu filho em primeiro lugar, você precisa se desenvolver. E aí, nesse momento, também tem muitos pais que não gostam disso, mas de primeira já, quando eu faço avaliação, quando eu trabalho, eu sempre faço primeiro uma pré-avaliação com os pais. Eu mando um relatório por e-mail para que os pais escrevam para mim. E aí, a minha primeira pergunta, eu estou falando mais direcionada aqui aos hipnoterapeutas, porque eu estou vendo que o maior público aqui é o pessoal que trabalha com a gente. Então, estou falando mais Mas tem como algumas forma de pessoas aqui que são leigas. Depois a gente vai voltar a falar sobre a questão da como utilizamento do aprendizado, né? Enfim, essa pincelada é gostosa, porque quem é hipnoterapeuta, como meu amigo Romero tá por aí também, Romero, um abraço para você também, e outros, só vai dando um insightzinho, ou reforçando aquilo que já sabe, mas depois a gente pegar aí o processo do tema da live, né? Pode prosseguir. Isso, exatamente. Então, eu acabo primeiro percebendo a forma como esses pais estão tratando essa criança. E eu sempre, como a prioridade é a criança, e eu deixo a criança muito certa de que o meu atendimento é totalmente para ela, eu geralmente pergunto para a criança: você prefere que a sua mãe ou seu pai fique na sala ou não? Isso já me dá um parâmetro do que eu preciso tratar quase que 100%. Porque quando a criança me responde muito rápido que ela prefere que a mãe saia, você já vê que ela se sente muito mais confortável sem a mãe. E por outro lado, quando ela fica muito agarrada na mãe, você também já percebe que que essa mãe está super protegendo muito essa criança. E dessa forma eu vou alinhando para que os pais entendam que esse primeiro desenvolvimento precisa partir dos pais. E aí, como que eu faço um atendimento, então, que eu estava explicando? Eu mando primeiro uma ficha, um relatório para os pais preencherem em casa. Com alguns pontos, desde como que foi a gestação, o parto, os primeiros momentos de vida da criança e relatando o que é a busca deles pela hipnoterapia. Aí, quando os pais vêm, eu faço uma segunda sessão. A primeira sessão, na verdade, que é só com os pais, porque a criança já está cansada de tanto ouvir informação ruim, de a reclamação dos professores, dos pais, e os pais sempre cobrando, cobrando, cobrando.
Tá todo mundo me ouvindo? Tá travando aqui pra mim? Tá tudo certinho? Travou também para mim, mas voltou aqui já. Voltou? Ok. E aí, quando os pais vêm, a primeira pergunta que eu faço para eles é como que eles se sentiram respondendo essa fichinha, né, de avaliação. E isso já me dá praticamente muito das respostas do que eu preciso trabalhar. E eu sempre fico enfatizando. Se você quer realmente desenvolver qualquer coisa nos seus filhos, comece se desenvolvendo primeiro. É o primeiro ponto. Aí os pais gostem ou não, mas eu preciso deixar isso muito claro, porque quando você vai trabalhar com crianças, acaba sendo um triângulo. Tem que ser os pais, o hipnoterapeuta e a criança, porque eu geralmente passo muitas tarefas para as crianças fazer. Tarefas que vão condicionar esse comportamento da criança a ir se tornando autoconfiante. Então, por que que eu não consigo fazer com que o meu filho estude, ou que o meu filho faça tarefa ou goste de estudar? Para mim, pela experiência tanto de atendimento quanto do que eu tenho estudado, o primeiro ponto para isso é porque a criança ela não se sente autoconfiança. Ela não se sente autoconfiante de jeito nenhum. É o primeiro ponto que eu trabalho sempre com a criança. Por exemplo, tudo que você fala para uma criança, até os 6, 7 anos, ela acaba aceitando aquilo como uma verdade absoluta. A criança não vai questionar os pais. Por que mãe, você falou isso? A criança não questiona, ela simplesmente vai. Ela simplesmente vai guardar essa emoção do que ela sentiu, do que ela ouviu, de tudo que ela viu naquele momento em que, por exemplo, o pai ficou cobrando dela que ela precisa estudar, que se ela não tirar boas notas, ela não vai se tornar ninguém na vida, que se essa criança não for um bom aluno, ela não vai ser respeitada. E é geralmente isso que a maioria dos pais faz. Então, o meu processo de atendimento também é uma forma de comprometimento com os pais. O que eu faço? Eu sempre explico que eles precisam se comprometer comigo por um mês. 30 dias, em 30 dias está ok para a gente começar. Que eles não vão cobrar as notas do seu filho. Somente por 30 dias. E ao invés disso, ele vai desenvolver atividades que ajudem o seu filho a se tornar autoconfiante. Então, ele vai todos os dias olhar nos olhos do filho dele e falar que ele é o melhor filho do mundo para ele, que ele ama essa criança, que essa criança é forte, que ela é segura, e principalmente que o pai confia nessa criança. Porque aí, automaticamente, isso já vai gerar um impulso para a criança gostar de aprender. Porque as crianças também entendem que por muito amor pelo meu pai e pela minha mãe, eu quero me tornar o que os meus pais querem que eu seja. Ou seja, inteligente, uma criança que tenha resposta, que tenha boas provas na prova. Só que isso nem sempre é bom também. Por quê? Isso acaba gerando um comportamento positivo. Então, a criança entende que se ela se tornar inteligente, se ela se tornar uma criança que faz ou que conquistou o que os pais queriam, isso vai acabar se tornando um sinônimo de amor para ela também. E aí, se em algum determinado momento da vida dessa criança, por exemplo, ela mudou de escola, ou não teve facilidade de fazer amizades, ou simplesmente ela não está se adaptando a alguma matéria específica, essa criança, nesse momento, ela vai lá para o fundo do poço. Porque ela não confia nela, ela não acredita nela. E toda vez que na vida dela ela passar por outras situações como essa, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu estou num emprego e eu não estou tendo sucesso nesse emprego. Automaticamente, ela vai gerar esse comportamento. E muitas vezes, esse comportamento, como ele se torna afetivo, porque, então, se eu sou uma criança inteligente, se eu sou uma criança que tem boas notas e que tem sucesso, eu sou amada. Se eu não sou essa criança, eu não tenho sucesso em nada. E aí, nesse momento, essa criança, que aí já é um adulto, ela vai lá para o fundo do poço. Por isso que eu falo que essa live ela é muito mais até para os adultos do que para as crianças. E quando você
entende isso, você consegue equilibrar as duas coisas, tanto para os pais quanto para os filhos. Compreendo. Ô, Michele, me fala uma coisa. E quando a criança, ela vem normal, vem nesse processo normal, ela, tipo assim, vai ter uma semana de prova. Uhum. Ela fala assim, não, não precisa estudar não, que eu já sei. A gente sabe que não, vai estudar, vai estudar. Aí a criança vai estudar por obrigação, digamos assim, e a criança vai tirar notas boas, né? Uhum. Se sabe nas provas. Aí começa o processo de quarentena. Poxa, aí na quarentena, rapaz, aí a escola passa o material pela internet para poder a criança começar a praticar, para não perder o hábito todinho, mas a criança não quer saber estudar. Então, eu diria que esse é o melhor momento para entender o porquê que essa criança não está querendo estudar. Porque se essa criança não está querendo estudar, ela não está vendo o potencial dela. Vamos parar para olhar e pensar para a gente mesmo. Tem muitas pessoas que vivem ouvindo, e eu confesso que eu sou uma delas. Isso até é um período natural. Esse processo de autoconhecimento, ele vai se desenvolvendo e eu vejo que ele é contínuo. Então, eu sempre ouço que eu tenho um potencial muito grande, que eu passo informação de uma forma um pouco mais clara e talvez simples, mas que fica de fácil entendimento. Mas eu, particularmente, sempre acho que eu preciso estudar mais, que eu preciso entender mais, e muitas vezes acabo não pensando. Por quê? De certa forma, isso é um pouco de ego. O perfeccionismo, ele é um ego. Por quê? Por amor aos meus pais, ou por amor aos meus amigos, ou à professora, eu quero sempre me tornar melhor. Então, assim, por que que essa criança agora, nesse momento que ela não precisa provar nada para ninguém, ela não quer realmente estudar? Então, o que eu ia pontuar é assim, começa a olhar em que momento essa criança também não está desenvolvendo o potencial dela. E aí, o que que eu faço? Só um segundo. Essas crianças, elas precisam ter uma motivação para estudar. Da mesma forma para nós adultos. Por exemplo, você não vai finalizar um projeto se você não tiver algo muito claro e específico. Por que que eu vou fazer esse projeto? E aí você fica procrastinando, fica procrastinando. Outro dia eu vou fazer. Não é verdade? Então, a criança precisa ter um porquê dela estudar. Com crianças muito pequenas, eu vou buscar alguma coisa que a criança goste. E eu vou trabalhar lá no futuro com ela. Geralmente, quando a criança não quer estudar, eu trabalho muito para que ela se veja no futuro. Então, assim, então tá ok, você não quer estudar, mas você. Geralmente a criança já tem uma base, ainda que não seja o que ela vai realmente ser. Se você perguntar para uma criança, ainda que nessa fase de sonhos, de magia, de brincadeira, essa criança te fala mais ou menos o que ela quer ser. Sei lá, as meninas querem ser bailarinas, hoje todo mundo quer ser youtuber, enfim. E aí você começa a perguntar para ela, tá, mas você acha que essa youtuber ela não estuda muito? Como que você acha que ela consegue falar e trazer tantas novidades e se desenvolver? Essa youtuber ela também precisa fazer contas para ela saber colocar os produtos dela para vender. Se você não estudar, como que você vai se tornar isso que você gostaria? E aí ela vai trazendo essa Exatamente. motivação para ela. Você tem que buscar uma motivação. Ou, por exemplo, as meninas geralmente também gostam muito de maquiagem e de Barbie. Aí eu falo, você acha que a Barbie estuda ou não? Como que você acha que a Barbie se tornou quem ela é? E aí eu vou entrando no mundo da criança, conversando com ela e buscando motivos e buscando inspiração e motivação para ela realmente querer estudar. Então quer dizer que os pais em casa podem praticar essa atitude, não é? Porque, por exemplo, em vez de você ficar exigindo que vai estudar, que você ameace colocar de castigo, ou tirar alguma atividade que a criança gosta de fazer, em vez disso, trabalhar em cima do conversacional, né, para entender e chegar num ponto que descubra o que incentiva ela a tal atividade. Não é isso, Michele? Totalmente. E eu sempre falo, faz esse teste por um mês, porque assim, se a criança já não está com vontade de estudar mesmo, se ela não está com boas notas, esse um mês, principalmente agora, esse é um período muito legal da quarentena para fazer isso. Larga por um mês. Porque assim, eu até falei numa live anterior, acho que do Gatá.
em algum momento da nossa vida, a gente realmente deixou de olhar para as nossas maiores habilidades, o que nós temos de maior facilidade, que é o nosso talento. Se a gente parar para pensar, quando a gente era criança, o talento era algo que eu fazia de forma muito fácil e que, de certa forma, me fazia me sentir superior. Mas o que acontece? Nós, como pais, ficamos cobrando e além de não desenvolver essa habilidade nas crianças, essa habilidade que é natural, você fica forçando a criança a aprender e aí ela vai passar com recuperação e além dela não desenvolver o potencial dela, você muda teu olhar totalmente para o ponto fraco da criança. E aí você só enfraquece essa criança cada vez mais. E você até pode ficar cobrando, cobrando, cobrando. Essa criança vai desenvolver, porque todo mundo tem habilidade intelectual para isso, mas ela não vai ter autoconfiança quando ela estiver num relacionamento. Quando ela tiver... Ela tá lá na faculdade para apresentar o TCC, ela pode ser a melhor aluna, ter as melhores notas, mas se ela não for autoconfiante, ela não vai conseguir apresentar. A apresentação dela não vai ser a mesma. Assim como você vê, tem muitas pessoas que têm muito sucesso, que tem pessoas que têm muito talento, que são muito inteligentes, só que não têm sucesso na vida. Porque não tem autoconfiança para isso. Maravilha. Olha só, a doutora, deixa eu ver aqui, a doutora Kátia, Oi, ela Kátia. colocou assim, meu filho tem dificuldade com foco nas lições, não cobramos notas. Então, aí a questão do foco é outra coisa. O que acontece? O que é... Hoje as crianças vêm, praticamente, a maioria delas vem para o consultório com diagnóstico de déficit de atenção. E aí eu sempre questiono, né? Da onde esse diagnóstico? Geralmente já vem das escolas, já começou errado por aí. Ou então, papai e mamãe... Os papai e mamãe esperam que eu sente ali igual um robozinho e faça a tarefa. Primeiro ponto, o déficit de atenção, ele é tédio. Isso todo mundo está sentindo nesses dias. Por que todo mundo está com ansiedade generalizada nesses dias? Porque eu tinha uma rotina, eu corria, eu ia trabalhar, eu tinha milhões de coisas para fazer. Não que eu não esteja fazendo isso agora na quarentena. Eu mesmo atendendo direto aqui, eu senti o tédio e a ansiedade também. Porque eu não estou em movimento, eu estou em casa, eu não estou saindo, eu não estou cumprindo o que eu fazia todos os dias. E aí isso vai se transformar, eu vou sentir no meu corpo. Então, nós quando éramos crianças, a gente corria muito, a gente brincava, eu particularmente tinha que voltar para casa antes de escurecer quando o sino tocava. Então a gente andava de bicicleta na rua o dia inteiro, eu corria, me machucava. E chegava em casa, tomava banho, jantava, fazia a tarefa e ia dormir. Então a criança tem muita energia, ela precisa ser gasta. Hoje até por questões de segurança mesmo, não posso deixar mais minhas filhas correr ou brincar na estrada. Eu moro no interior, aqui é super tranquilo, até poderia. Mas eu não faço mais isso, até porque não faz mais parte dos nossos dias de hoje. Então, essas crianças que não conseguem sentar e manter o foco para estudar, elas precisam fazer uma atividade física. Isso eu já estudava lá no tempo de quando eu era educadora física. Então, eu já vinha estudando isso desse período para cá. Por quê? Essas crianças, elas precisam fazer uma atividade física que mantenha ela num foco, ou seja, numa direção, para desenvolver essa habilidade e gastar essa energia. As duas atividades mais indicadas são, em primeiro lugar, uma luta, porque desenvolve os reflexos, então eu preciso ficar muito atenta, gasta muita energia. E geralmente as atividades de luta, elas também já desenvolvem assim essa intenção de autorresponsabilidade nas crianças. Porque é um grupo, eu tenho que desenvolver o respeito pelo meu coleguinha, com certeza a mais indicada. E a segunda delas é a natação, porque eu fico ali nadando, sempre numa linha reta e eu preciso manter meu foco. Então, minha visão ela não fica periférica e eu consigo me acostumar a ficar sentada estudando. Isso serve para os adultos também.
nesses momentos, também acredito que muitas pessoas estão tendo um pouco mais de dificuldade. Eu tô com tempo para estudar, agora eu posso ler todos aqueles livros que eu comprei que eu gostaria. Mas aí eu sento, então eu só vou lá na cozinha pegar isso, ou vir conversar com a minha filha, ou vou fazer isso e aquilo, e tá difícil para sentar e estudar. E é por isso que acontece isso. Então, nesse momento, é o melhor momento para a gente sentir o que as crianças que não têm foco e concentração sentem todos os dias. Nesse momento de quarentena, de pandemia, né? Ninguém pode fazer nenhuma atividade a não ser em casa. O que é que você poderia sugerir para as pessoas, para as crianças que têm esse déficit de atenção, né? Falta de foco, ou tem muita energia para gastar, não quer pegar num livro para estudar, mas ela quer fazer. O que é que a gente pode fazer para que essas crianças... Tem que brincar muito em casa. Tem que pula corda, canta, dança, gasta energia do corpo. Precisa externalizar essa energia. Isso vale para os adultos também. Perfeito. Claro, Kátia. Olha só, deixa eu ver aqui, a Regina colocou: antes da cobrança precisa ter o acolhimento com a criança. Perfeito, Regina. E a Kátia perguntou também, e para pré-adolescente? Mesma coisa. Na questão de foco, Kátia, é a mesma coisa. É como eu falei, nós adultos estamos sentindo isso nesse momento. Para as pessoas que eram acostumadas a sair todos os dias, nós mais que ninguém agora estamos sentindo o que essas crianças sentem. Exatamente. A Marina colocou aqui em casa não cobramos nota. A Valentina só faz as tarefas escolares e para ela é o suficiente. É uma aluna muito disciplinada. Chip na testa. Meus corações, o cara botou aí, não sei o que quer dizer, mas vamos lá. Enfim, pessoal, tem perguntas para a doutora Michelle aí, para a gente aproveitar essa live dela maravilhosa, esse conteúdo fantástico para a gente ir. Vamos lá, gente, vamos aproveitar, e quando a gente tem essa oportunidade de ter essa pessoa, essa profissional aí, disposta a nos passar conteúdo relevante ao momento, para a gente usar a nossa mente, para fazer com que a gente aprenda mais, não só para as crianças, mas com o adulto, para o adolescente, né? E a gente tem que usar nossa mente da forma correta, né, Michele? Porque a gente já usou muito tempo de forma, não é que seja correta, sem foco, né, sem direção, né? Porque a gente, antes da quarentena, a gente não tinha tempo para nada, né? Tudo era um desculpite, né? Não tenho tempo, não sei o quê. Hoje, enquanto a gente tem tempo... Eu não faço nada. Pois é, então assim, esse momento agora, pessoal, vamos usar esse tempo, vamos ser produtivos, vamos ser proativos, né? Tentar verificar o que a gente pode melhorar cada vez mais na educação, na criação dos nossos filhos e para a gente mesmo, para a nossa vida, né? A gente fazer uma auto-reflexão aí, para aprimorar nossos entendimentos, nossas compreensões, porque a gente percebe que dentro desse universo não somos nada, não somos ninguém. Você observa aí que um vírusinho lá da China veio para cá já e está todo mundo agora enfurnado dentro de casa, a casa virou abrigo, né? Então estamos voltando aí ao processo de transformação para o entendimento do eu. Doutora Cátia colocou assim, algum exercício, deixa eu ver aqui, algum exercício mental, além do físico? Vou passar os exercícios no finalzinho da live, tá, Cátia? Então, exatamente. Tem que ficar até no finalzinho da live aí, a doutora vai passar aí umas técnicas bacanas para a gente, tá bom? Pessoal, mais perguntas? Outra coisa que tem que ter muito cuidado é com essa questão da alta performance hoje. Eu preciso performar, mas principalmente nesse momento exato, a gente está sentindo muito medo, porque esse medo ele é inconsciente. Por quê? Primeiro ponto, qual o primeiro sintoma do corona? Falta de ar, é o que mais a gente ouve. A falta de ar, o meu pulmão, a minha respiração, ele é vital para mim. Isso automaticamente se torna um medo vital, um medo frontal, porque eu preciso disso, o meu pulmão precisa respirar, eu preciso do ar para minha sobrevivência. Fora isso, a gente está com muitas incertezas. Como que vai ser? Como que eu vou sobreviver? Eu vou ter ou não dinheiro? É um segundo medo que é vital hoje, porque antigamente lá nas cavernas, o vital para mim era só o alimento, não é verdade? Mas hoje não. Hoje o que é vital? É dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro, como que eu vou manter a minha família?
Então, assim, quando eu fico o tempo inteiro nessa questão de alta performance, nesse momento que tá todo mundo passando por muito medo, você se julgar e se cobrar e você não vai conseguir performar nesse momento. Então, assim, tá tudo bem se você não conseguir concluir tudo que você gostaria nesse momento. Realmente aproveite esse momento para usar isso, não só em favor das crianças, mas em você mesmo. Como eu estava falando um pouquinho antes ali, eu muitas vezes não acredito no meu potencial, embora eu sempre esteja trabalhando isso, sempre esteja me desenvolvendo, mas a gente não tem o real valor, a gente não tem esse ponto de equilíbrio de até onde eu realmente posso chegar. Então aproveita esse momento para você se sugestionar da mesma forma para fazer com as crianças. Então, eu sou forte, eu sou segura, eu sou suficiente. E coloca isso no papel, até onde eu quero chegar. Busca os seus valores também. Porque o que acontece? Por exemplo, quando os pais acabam, de certa forma, os pais acabam comparando as crianças também. Ou porque o teu irmão mais velho, para ele não precisa ficar mandando, ele vai lá e faz. Ou o teu irmão ele tem notas boas. E aí a criança também aprende a fazer essa autocomparação. Não só nos estudos, mas isso em todas as outras coisas. Ou então, quando não tem irmão mais velho, a criança já começa a se comparar com os coleguinhas, com os amigos. Às vezes a professora fala isso. Isso acontece muito. A gente pensa que não, mas acontece muito. Eu converso com as crianças e falo, o que te deixa, o que te traz essa insegurança? A professora falou que um amiguinho, fulaninho, tal, o Joãozinho, ele responde muito mais rápido que eu. E aí, como que essa criança vai desenvolver essas habilidades de ser autoconfiante? Então, meu primeiro ponto para você desenvolver os seus filhos, o primeiro ponto, na verdade, que eu sempre reformo isso primeiro vai se autodesenvolver. Gostando ou não, é isso que você precisa fazer. E o segundo ponto é simplesmente fazer com que seu filho acredite que ele é autossuficiente, que ele é suficiente, que ele é seguro. Porque nada vai adiantar. Enquanto a criança não tiver isso, em algum momento da vida ele vai ficar sempre caindo, sempre buscando aquele mesmo padrão de comportamento que ele aprendeu lá na infância. Perfeito. E no caso, quando a criança se depara com essas situações, está na hora de procurar uma terapia, não é, Michele? Com certeza, mas esse trabalho pode ser feito em casa porque assim, se a criança crescer recebendo isso dos pais, isso não vai afetar ela. Não é verdade? Se a criança não que não vai afetar, mas não num ponto a fazer com que a criança não consiga ou não conquiste o que ela quer. Não vai atingi-la da mesma forma, a partir do momento que ela é confiante. Perfeito. Ter os pais como autoridade, mas no sentido de fortaleza, não é? Não de repreensão, não de cobrança, mas de uma fortaleza, sabe? Que casa tem um apoio, tem a compreensão, tem a atenção, escuta, não é? Porque muitas vezes a criança quer falar o que ela está sentindo, quer expressar, e não há espaço, não encontra espaços. Porque às vezes o pai não tem paciência, porque às vezes acha que vai falar besteira, e aí não dá o espaço para a criança se expressar, né? Afinal de contas, é um ser humano, independente da idade, é um ser humano. Já tem um querer, né? Já tem um querer, as vontades próprias, né? E isso, às vezes, eu percebo que tem criança que fica indignada, porque ela não quer aquilo. Você observa que ela é tão, assim, tão, não é sem noção, mas assim, sem o senso crítico, que ela fala na cara, né? Por exemplo, eu quero botar uma roupinha. Aí alguém fala assim, essa roupinha aí não tá legal. Poxa, mas se eu gostei, eu posso colocar? Compreende? Então, assim, caramba, você às vezes espera que a criança fale assim, nossa, ela falou isso, né? Tipo, então a gente tem que começar a entender e respeitar, né? Porque o querer da gente, o certo da gente, talvez para aquela criança é totalmente o inverso, né? O querer dela é diferente do nosso, né? Todas as pessoas têm um querer diferente, não precisa ser igual, né? Se a gente começar a entender, compreender que as crianças também têm as vontades, têm os querer, têm os desejos deles, claro, dentro de um processo de entendimento que a gente possa ter essa liberdade de compartilhar, não é?
A gente sabe que hoje em dia a gente tem que ir segurando, e assim, ó, administrando um pouquinho de longe, mas não sufocando. Não é verdade, Michelle? Tudo tem que ter equilíbrio, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Então, só voltando um pouquinho ali para o que eu estava falando sobre as comparações. Então, assim, a partir do momento que eu ouvi lá na minha infância, eu sou burro, ou você é burro, né? E infelizmente tem muitos pais que falam isso para a criança, ou naquele momento que está nervoso, e isso já gera isso já vai acabar gerando na criança essa primeira insegurança e começa com as comparações. Então, sempre que eu me compare, que eu vou fazer alguma coisa que eu preciso me determinar a conseguir ou a construir, automaticamente eu vou gerando uma ansiedade, porque eu já sinto que eu não sou boa o suficiente. Então, eu acabo gerando essa ansiedade, porque essa cobrança que a criança recebeu a vida inteira é uma cobrança muito forte. A criança, ela vive... A gente tem que entender que crianças, eles vivem num mundo de sonho. É aquela bolha na questão da vestimenta. Por que eu não posso simplesmente dizer para a criança que ela não pode vestir? Porque não é a mesma forma que eu, adulto, vestir roupa. Quando a criança escolhe aquela roupa, é a Barbie que está escolhendo, é a fada que está escolhendo a roupa. É o super-homem que está escolhendo a roupa, no caso dos meninos. É o Homem de Ferro. Então, assim, é só você falar... Ó, cara, agora é a hora do Homem de Ferro ficar aqui organizando o trabalho dele para depois, ou é a hora do Homem de Ferro, sei lá. Aí tem que entender um pouquinho dos desenhos para montar a metáfora. Ou agora é a hora da bailarina descansar porque você tem que ir em outro lugar agora ajudar a mamãe. E sempre fazer com que a criança se sinta superior e se sinta aceita no sentido de que eu sou importante. Então, assim, por que eu não posso usar aquela roupa? Ah, porque agora eu preciso que você me ajude. A mamãe não vai conseguir fazer isso se você não tiver com essa roupa para me ajudar. E aí a criança sempre vai se sentindo importante, porque eu tô no mundo dos meus pais. Perfeito, perfeito. E não tira a magia do sonho dela de vestir aquela roupa. Temos que praticar a criança interior, né? Botá-la em prática para poder conversar com a criança atual, não é verdade? Pois é, gente. Temos, só que para nós também tem essa linha tênue aqui nisso. Porque o que acontece? Se eu olhar, por exemplo, a gente responde muito hoje ainda como adultos, como em alguma determinada fase da nossa vida. Tudo sempre vai voltar para aquele gatilho. Então, você pode ver, quando um adulto está com um problema, tem adultos que simplesmente vão ficar chorando, chorando, chorando e chorando. Então, assim, eu tô sempre me conectando com aquela criança lá da primeira fase, dos 4 ou 5 anos. E tem adultos que realmente vão reagir a um problema com birra. Fica birrando, fica falando que não é assim, dando mil desculpas, ou simplesmente explodindo. Que é a minha fase lá da adolescência. E isso é muito legal para nós como adultos também, olhar como que a gente age nos momentos que a gente tem algum problema ou está passando por algum conflito. Quando eu começo a trazer isso para aqui agora e me posiciono para resolver alguma coisa como a Michelle de hoje, na minha idade, como que a Michelle realmente ia resolver isso? E aí eu já mudo essa minha forma de pensar, porque não é mais aquela criança que está respondendo. A gente tem essa criança o tempo inteiro, então o que a gente tem que fazer? Olhar para esse lado positivo, de trazer a nossa leveza, a nossa sutileza da criança e principalmente o encanto de brincar, de levar as coisas mais leves, com menos cobrança, sem se cobrar tanto. Mas, por outro lado, quando eu tô aqui num conflito, eu parar para olhar que sempre eu vou trazer as emoções daquela criança para responder. E quando eu olho qual fase da minha vida eu tô respondendo a esse momento, eu entendo que fica mais fácil, eu trago para aqui agora. Então, como que a Michelle vai resolver isso? Quais os recursos da Michelle hoje para resolver isso? E vai lá e parte para ação, sem todo aquele peso, sem toda aquela dor daquela criança. Maravilha, maravilha. Show, show. Pessoal, quem estiver gostando aí, bota um legal, tá bom? Aperta no coraçãozinho. Que daqui a 5 minutinhos, a Michelle vai passar aí uma técnica, né, Michelle? Para poder a gente finalizar essa live, tá certo? Porque esse conteúdo, para mim, está sendo mais aprendizado. E, com certeza, muitas pessoas que estão aqui, que não são terapeutas também,
tá aproveitando bastante esse material. Inclusive os terapeutas também, né? Porque vai botando em prática, vai juntando aquelas ideias, aquelas ferramentas que já trabalham com a mente, quem trabalha com criança, não é? Aí fica bem fácil olhar também que, então, eu já expliquei que era um padrão de comportamento lá da minha infância. Toda vez que eu sinto que eu não sou suficiente, ou que eu ouvi que eu era burro, ou que os meus pais estavam me cobrando, ou que eu fui comparada, cada uma dessas emoções, elas acabam gerando crenças. Eu sempre explico para as crianças no consultório, com esse brinquedinho aqui, como que elas vão construindo uma por uma de todas as sugestões que elas ouviram, né? E aí a gente começa aqui Perfeito. com a base, que é o momento em que eu era criança lá e que eu só recebia sugestões, porque eu não tinha fator crítico nenhum. E aí depois eu vou colocando as cores aqui. Por exemplo, quando eu vi a primeira vez que eu tinha raiva, e vou explicando para a criança, sempre brincando dessa forma. E aí a gente vai reencaixando as coisas para essa criança se torne segura novamente. E aí tem um porém também, né? Porque a partir do momento que eu ajudo e ensino essas crianças a ser confiantes, elas vão colocar, elas vão se posicionar com o que elas realmente querem. Então, os pais também têm que estar preparados. E eu deixo isso claro. Você quer realmente que eu trate o teu filho? Porque hoje o teu filho só ouve o teu não e tá tudo ok. Mas depois disso, ele vai impor a vontade dele. Você está preparado? É isso que realmente você quer? Que assim como os pais vêm tratar geralmente algo que eles precisam, eles não estão preparados para agir com a criança autoconfiante. E é muito importante olhar para isso. Então, assim, a partir do momento que eu entendo que tudo que eu fui colocando ali na minha caixinha foram as crenças que eu recebi, o restante disso, para eu virar essa chavinha, eu tenho que começar a olhar, então, para os meus valores. Quais que são os meus valores? O que me faz bem? O que eu realmente quero? Se eu estou num momento da minha vida que eu estou fazendo o que realmente é a minha busca e se condiz com o que eu sinto. E respeitar isso nas crianças. Então, assim, será que condiz com o valor de uma criança estudar o que você, pai ou mãe, quer que ela estude? E se você tivesse mantido aquele talento natural que você tinha lá na infância, por exemplo, eu adorava tocar e cantar, e eu abandonei isso por uma crença que eu não era boa o suficiente. E se eu tivesse mantido isso, quem eu Olha seria só, hoje? Onde eu estaria hoje? Com perfeito. certeza, se eu tivesse continuado a tocar, eu seria muito mais autoconfiante. Não precisaria ter tido a busca intensa que eu tive e ainda tenho para estar sempre melhorando nesse ponto. Compreendendo então que precisamos ter mais leveza, deixar as coisas fluírem mais leve para poder as coisas se encaixando, né, Michele? Que uma hora vai se encaixar, como você me citou logo no início, né? Vai ter uma hora que a criança vai por si só, vai começar a tomar gosto pelo estudo, porque ela tem uma compensação do outro lado, não é isso? Exatamente. E isso não significa que você simplesmente vai abandonar a criança ali, não precisa estudar, deixa. Não, só que a partir do momento que a criança sente que você confia nela, que você acredita nela, automaticamente você vai ver essa mudança. Isso é um processo que vai acontecer naturalmente. A criança ela vai buscar um recurso para isso. Como eu falei, ela começa a perceber, mas a Barbie sabe fazer conta, a Barbie sabe, ou a youtuber, sei lá. Ela começa a fazer essa comparação, mas de uma forma, não se comparando com eu sou menos que isso, mas usando isso como uma motivação para ela aprender. E é um processo que acaba sendo natural, muito maior até do que a terapia em si. Na terapia eu acabo só brincando com a criança. Na Michele, tem maior uma parte pergunta das vezes. fizeram uma pergunta aqui para mim no privado, é o seguinte, e sobre a criança tomar banho? Tem uma luta. Menina vai tomar banho para almoçar. Menina vai tomar É, banho, já são 6 horas. Eu não estou afim, eu não quero tomar banho. Como é que procede em relação a isso, Michele? então, aí a questão do banho a gente tem que entender primeiro se já não gerou algum trauma, alguma coisa que faz com que talvez a criança sinta medo da água, sinta desconforto. É, relacionado a banho, eu tenho um cuidado muito grande, porque assim, tem que olhar com um olhar bem sério para isso, porque assim, por que essa criança não está querendo tirar a roupa?
Será que em algum momento eu aceitei no meu corpo alguma coisa que eu não quero? Isso também pode ser vindo lá da infância. Então, assim, antes eu estava acostumada lá na gestação, com o líquido que tinha lá na barriga da minha mãe, que estava tudo quietinho. Então, assim, a questão do banho tem que avaliar. Não posso dar uma resposta geral aqui, porque tem que olhar com mais atenção o que está acontecendo com essa criança. Então, assim, se ela Perfeito. simplesmente não quer tomar banho por banho, ou se tem alguma coisa, porque criança, como eu falei, a criança não vai questionar, ela só entendeu do pai e da mãe que tem que tomar banho. Ela não vai questionar por que ela tem que tomar banho. Ou até questiona, mas assim, por que eu tenho que tomar banho agora? Mas ela não tem a percepção do que aconteceu, ela simplesmente sentiu, ouviu alguma coisa que faz com que ela não queira tomar banho. Maravilha. A Marinha colocou assim: minha mãe falava sobre algumas profissões que eu acho que ela tem que seguir, né? Esse é complicado. E a Regina colocou assim: meu sonho era ser psicóloga ou bailarina e só aos 50 anos pude realizar o sonho de me tornar terapeuta holística. Maravilha, Regina, Muito parabéns. bom, parabéns. E esse é um outro ponto, porque então a gente ainda pode buscar a gente ainda tem esse sonho e esse talento ele ainda está aqui conosco. Então a gente ainda pode buscar e trazer para os dias de hoje. Por exemplo, eu hoje só estou muito dedicada nesse momento porque eu quero colocar alguns projetos em prática, mas eu já coloquei aqui uma data para eu realmente voltar a tocar e buscar aquelas coisas que eu gostava muito de fazer. E está determinado em um momento aqui que eu vou fazer, porque isso também vai me motivar a fazer as outras coisas, a continuar a trabalhar, em continuar a buscar conteúdo, porque eu tenho algo que vai me motivar a buscar, porque eu trago meu sonho de volta para minha vida nos meus dias, no meu dia a dia, nos meus horários. Então, assim, realmente, se você está desmotivado, para um pouquinho, reflete quais eram os teus talentos, o que você gostava tanto de fazer, e sempre tem alguma coisa que você possa fazer parcial. Por exemplo, eu não vou aprender a tocar do dia para a noite, mas eu gosto muito da música, então eu posso só sentar e ouvir música 1 minuto por dia, uma música que seja, para eu trazer essa alegria para minha vida de novo. Agora, músicas que não, músicas que façam sentido, né? Que tem músicas que, pelo amor de Deus, não é? Sofrência é demais, né? Não pode. É que eu dei ideia do meu sonho aqui, né? Então, para Sim, mim é não, eu sei. diferente. Eu tocava É porque você falou uma. aí agora, me lembrei de uma live que eu fiz com um amigo meu, que o vizinho colocava as músicas sofrência e começava a chorar. E aí começava a se lembrar da infância dele e tal. Eu falei, Então pô, dá, né? pelo amor de Deus, você depende muito da música também, né? Mas é bacana, bem, muito, muito interessante Porque sua colocação. a música especialmente é algo que muda totalmente o nosso estado fisiológico, né? Então, se eu tô triste, eu colocar uma música que vai me trazer energia, que eu começo a mexer meu corpo, que eu começo a dançar, automaticamente eu vou mudar aquele estado de desânimo, de estar olhando para baixo, de... Enfim. Outra música Pessoal, não é dançar, é isso. chegamos no finalzinho já na nossa live, tá? E Michelle agora vai passar uma técnica, né, Michelle, pra gente trabalhar com essas crianças. Vou passar aqui rapidinho. Então, para crianças menores, até 7, 8 anos, a gente trabalha bastante com o Sleep Talk. Funciona muito. Então, o que, que é? Nos primeiros momentos, ali, a partir do momento que o seu filho dormiu, uns 10 minutinhos depois, você simplesmente senta do lado do teu filho e começa a conversar com ele dormindo. E aí você pergunta, filho, se você está ouvindo a mamãe, levanta sua mão e levanta seu braço. Você vai ver que a criança dormindo, ela vai levantando o braço, ele vai levitar. Opa, apareceu aqui. Vai levitar o braço. E aí, nesse momento, você pode dar sugestões para o seu filho. E você vai dar sugestões específicas para o que a criança realmente podia mudar. Quer mudar, porque se a criança, por exemplo, uma criança tímida, só que não adianta você dar sugestão, a partir de amanhã você vai ter coragem. Então, filho, todos os dias a partir de hoje você vai ficar um pouco mais corajosa. Todos os dias a partir de agora fica um pouco mais fácil para você estudar. E aí você pode repetir essa frase umas 10, 15 vezes. Sempre uma frase por semana. Por exemplo, na primeira semana você vai repetir essa frase 7... Os 7 dias você vai repetir uma única frase. A partir da segunda semana você pode colocar 2 até 5 sugestões. Eu não costumo trabalhar com muita sugestão. Eu uso no mínimo 3, assim, porque geralmente tudo na vida que a criança vai precisar é se sentir suficiente e se sentir segura. Então, todos os dias,
partir de hoje, todos os dias você se sente mais confiante, ou algo nesse sentido. Tem que ser mais relacionado com o mundo da criança também. É que as minhas filhas são um pouco maiores, aí eu já estou pensando mais no que elas falam. Olha, vê o que a criança está necessitando naquele momento e dá uma sugestão bem simples, é uma frasezinha curta. Outra frase que é muito sim, outra técnica que é muito simples é, por exemplo, eu uso muito a indução do cinema, então falo para a criança, isso daí não precisa ser dormindo. Para a criança só imaginar, ou até se o pessoal quiser fazer junto, fecha os olhos agora. Imagina aquele momento da tua infância que você sente uma sensação de desconforto e coloca isso numa tela de cinema. Isso pode ser uma tela grande. Muito bem. A partir de agora, sempre que eu estalo os dedos, você imagina uma segunda tela aí do seu lado. E essa tela é no momento onde você se sentiu muito confiante na sua vida. Aquele momento onde você realmente conquistou os seus sonhos, que você sentia que você era superior a todas as pessoas. E vai trazendo todas essas emoções, vai falando com a criança, para realmente trazer esse recurso de força que ela tinha naquele momento. Isso funciona muito com atleta também. Eu trabalho bastante com atleta, eu uso muito isso. E aí vai falando, então cada vez que eu estalo os dedos, você aumenta essa tela até que essa tela, a primeira tela onde você se sentir insegura vai se diminuindo. Vai colocando, toda vez que eu estalo os dedos, você aumenta essa tela. Vai aumentando essa tela e aquela tela da insegurança simplesmente, automaticamente, ela vai diminuindo. Nem precisa comentar daquela da insegurança. Só, por exemplo, eu estalo os dedos e aquela tela onde você se sente muito segura, ela vai ficando cada vez maior. Coloca ela de novo na frente daquela outra. Vai lá. Vai lá. Isso. E automaticamente essa sensação, aquela tela, ela some. E você consegue trazer esse recurso de força e de coragem para a criança automaticamente. Então isso funciona muito para aquele momento também que a criança está lá sentindo que está com preguiça de estudar, que não quer. Traz a sensação do que ela sente quando ela não quer estudar. Que, sei lá, vai ser o desconforto. A criança vai dar várias desculpas, porque a criança não sabe o que é emoção. Por exemplo, quando a criança tem muito medo, ela simplesmente diz que ela está com dor de barriga. Ela não define emoção. Perfeito. Se a criança estiver passando na frente de uma casa que tem um cachorro muito grande, o cachorro veio, latiu e se perguntar o que ela sente, ela sentiu dor de barriga. Perfeito. Pessoal, precisamos encerrar essa live, tá bom? Para ficar gravada, que senão a gente vai perdê-la. Michele, gratidão pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e compartilhar conosco, tá bom? Obrigada também beijão. pelo convite. E se o pessoal tiver muito mais rico dúvidas esse aqui do que conteúdo. não deu tempo de compartilhar, pode me chamar aqui que eu vou... Chama no direct. Quem estiver pro lado do sul lá, a Michele tá aí para atender. Atende online também, né, Michele? Atendo online também. Tchau, Kátia. Tchau, Então, Elaine. Tchau, pessoal aí. Obrigado a vocês aí. Valeu, gente. Amigos aí. Tchau, tchau.